A ansiedade infantil deixou de ser algo distante e tem sido cada vez mais presente dentro dos lares. E muitos pais têm encontrado dificuldade em entender, em identificar e também em como ajudar a minha criança nessa questão. Então, nesse vídeo, se você hoje percebe ou está desconfiado que a tua criança pode estar tendo sinais de ansiedade, fica aqui nesse vídeo porque a gente vai trazer um panorama geral, sugestões, inclusive formas que você tem para poder estar ajudando a tua criança. Então, a gente precisa entender para poder identificar e também prevenir. Então, se a gente não entende o que é essa ansiedade infantil, naturalmente nós podemos estar julgando a criança como dramática, como birrenta, nós podemos estar colocando, inclusive, ela como uma criança que não dá trabalho. Sabe aquela filha, aquele filho perfeito que não me dá trabalho, mas que agora começa a ter comportamentos que eu estou ficando preocupada, tipo roendo a unha até sangrar, tendo queda na performance escolar, tá ficando muito isolada, o sono tá diferente, um choro que eu não consigo identificar da onde que é esse choro. Então, tudo isso, gente, pode ser sim um sinal de ansiedade que teu filho, criança ou adolescente, esteja manifestando. Então, vem entender como que realmente isso acontece. Mas, Suzane, o que é essa ansiedade infantil? É uma reação natural. A ansiedade é algo natural do ser humano, assim como a raiva, assim como a tristeza. E essa ansiedade, ela vem de fato para nos proteger. Quando que ela vira problema? Quando ela começa a trazer danos, quando ela começa a vir prejuízos na vida emocional, comportamental e até social dessa criança. Está se isolando na escola, tirando notas mais baixas, está mudando rotina de sono, está muito irritada, está muito agressiva, está muito chorosa. E isso pode ser não um problema em si, mas já é um sinal de que nós precisamos observar. Os dados da OMS eles dizem o seguinte, que de 10 a 20% hoje das crianças e adolescentes no mundo apresentam transtorno mental. E a ansiedade, gente, é um dos que mais são recorrentes. A ansiedade, depressão, eles estão cada vez mais aumentando o índice das nossas crianças. 1 a cada 6 crianças hoje já tem apresentado transtorno mental, em especial essas questões de ansiedade. Então a gente vê que não é sobre achismo, não é sobre modinha, é sobre uma realidade. Nós aqui já alucinamos algumas causas, mas daqui a pouquinho você vai entender como que essa vida moderna hoje tem contribuído, tem prejudicado as nossas crianças. Então, como que essa ansiedade se manifesta? Aí a gente vai pensar em 4 pilares, tá? Sinais emocionais, alteração do sono, sintomas físicos e comportamento social. Se pensarmos nos sinais emocionais, a gente está falando de um medo exagerado, persistente, não é sobre algo pontual. Isso está se ficando corriqueiro, preocupações difíceis de controlar. Então, a criança começa a ter preocupações antecipatórias sem necessidade, irritabilidade, choro frequente. Sobre o sono, normalmente é uma dificuldade para dormir. Se antes ela sempre dormia às 8, agora passa a dormir às 10 e com dificuldade, sabe? Pesadelos recorrentes, aquele sono agitado, às vezes fica como se estivesse reclamando durante o sono. O bruxismo também pode se manifestar nesses casos. Insônia ou um sono agitado. Nossa, mas ele sempre dormiu bem e agora ele dorme muito agitado. É também um retrato que pode estar sendo evidência. Sintomas físicos. Muitos pais buscam pediatras por conta do sintoma físico. Faz-se exames e nada dá. Por quê? É uma dor de cabeça frequente, uma dor de barriga, ser uma causa médica. Às vezes, por exemplo, eu atendi um paciente que todo domingo ele apresentava essa dor de barriga. Era uma dor de barriga, que já tinha feito o exame, não dava nada, e na verdade era ansiedade antes de ir para a escola na segunda. Tontura, náusea, é aquela criança que manifesta tontura, às vezes associada ou não à dor de cabeça, a gente faz exame, encefalograma, faz um monte de coisa e não dá nada, tá? Também pode ser a ansiedade aí se manifestando.
E o comportamento social, que é justamente essa dificuldade de concentração, esse isolamento, gostava muito de estar com os amigos, agora não quer estar mais. Evitar, inclusive, situações cotidianas, coisas corriqueiras do dia a dia, se tornam muito pesadas, muito difíceis para essa criança. É importante, gente, a gente falar aqui sobre os dados que estão alarmantes hoje no Brasil. De 2014 a 2024, entre crianças de 10 a 14 anos, nós tivemos um aumento, presta atenção, em 1.575% de casos registrados no SUS. Estamos falando do SUS, não estamos falando do geral, da linha particular, etc. 1.575% é muita coisa. E também, se a gente for pegar o recorte de 15 a 19 anos, que já é a adolescência ali, a juventude, esse número, ele dobra, ele vai para 3.300% de aumento de casos. Coincidência ou não? Se a gente for pensar que em 2014 foi justamente quando começou o boom das redes sociais, quando a internet cada vez mais foi ficando comum na vida das pessoas pelo acesso até mesmo pelo celular. Então aqui manifesta muito por que hoje nós estamos vivendo a sociedade mais ansiosa que já se teve. Por conta assim, de excesso de estímulos, excesso de comparações, tecnologias, incertezas futuras, tantas outras coisas que a gente vai falar já já melhor sobre isso aqui, tá? Fatores agravantes. O que pode agravar, Suzane, que foram identificados nessas pesquisas? Pressão escolar, excesso de estímulo digital, rotina acelerada estão entre as principais causas. Hoje as crianças têm uma agenda mais lotada do que a de um adulto. Ela estuda em tempo integral, ela faz modalidade, ela tem aula de reforço, aula de inglês, ela tem o esporte, ela tem que participar de campeonato e ainda tem o estímulo de telas. Nossa, imagina isso dentro da cabecinha de uma criança que ainda está em desenvolvimento. E quando fala cabecinha de uma criança, gente, pense isso até os 15, 16 anos, tá? O cérebro ele realmente só se amadurece a partir dos 25 anos de idade. Então, sim, o teu adolescente hoje em casa pode ser ainda ser considerado uma criança. Para a OMS, criança é até os 18 anos. E aí a gente vem para a questão das causas. Suzane, quais são as causas da ansiedade infantil? Eu quero que você pense comigo em 3 camadas. Essas 3 camadas são determinantes. Uma dessas 3, ou pode ser acumulada as 3, ou pode ter uma ou outra, tá? Uma não descarta a outra, mas são 3 possíveis camadas, causas realmente da ansiedade. A gente pensa primeiro nessa questão biológica, nessa questão de temperamento. Uma criança que nasce num lar já ansioso, com pais mais ansiosos, tem uma predisposição maior, sim, de desenvolver ansiedade. A questão do temperamento, o que seria isso? O perfil comportamental dessa criança. As crianças de perfil mais influente, por exemplo, que tem essa necessidade maior de aceitação do outro, de pertencer a grupos, elas tendem a ter um nível de ansiedade maior, por exemplo, que um dominante. Assim como uma pessoa estável, um perfil estável, que é aquela pessoa mais planejadora, ela pode ter uma tendência maior, tendência, não é regra, de ter uma ansiedade. Por quê? Porque ela tem mais dificuldade com mudança, ela gosta muito de planejamento, e quando isso foge do controle dela, pode aumentar esse nível de ansiedade. Camada número 2, que seria o quê? O ambiente. Gente, o ambiente é soberano. Então, pense numa criança criada num ambiente hostil, um ambiente tóxico, um ambiente extremamente rígido, um ambiente desorganizado, às vezes por questões de brigas familiares, alcoolismo, vulnerabilidade, pressões, crianças criadas sob tensão, excesso de rigidez, pressão por metas, pressão por notas, pressão para ser a criança perfeita. Tudo isso é um cenário perfeito para aumentar a ansiedade dessa criança. E os hábitos? Não temos como ignorar os hábitos.
Crianças que não realizam uma atividade física, uma atividade ao ar livre, crianças que não possuem rotina, rotina de sono, rotina para comer, rotina para dormir, rotina para ir para a escola, rotina para brincar. O cérebro ele precisa de previsibilidade e quando a gente tira essa rotina dessa criança, simplesmente a gente pode estar colocando combustível na ansiedade, que é algo que a gente não quer ou algo que a gente não deveria. Essas três camadas, elas interagem e elas se influenciam, como eu falei, de forma mútua, né? Ela pode criar um contexto único para cada criança. Pode ser que uma criança conviva com esses três fatores e ela siga de boa, mas pode ser que não. Pode ser que a tua criança seja mais sensível e apenas um desses fatores seja o suficiente para desencadear o transtorno de ansiedade. Ansiedade todos nós temos, mas transtorno é aquele que já me gera prejuízo, é aquele que de fato vai mudando ali no meu dia a dia. Tá, Suzane, como que eu posso identificar? Presta atenção. Mudanças comportamentais, sintomas físicos recorrentes, dificuldades escolares e também a questão do diálogo aberto. Se a gente for pensar no mudança comportamental, é criança muito irritada, criança com medo excessivo, regressão. A criança passa a chupar dedo, ou então ela volta a chupar dedo se ela já tinha parado, volta a usar mamadeira. Ela já tinha saído das fraldas e ela volta a usar fraldas. Então, isso são manifestações de regressão que pode ser sim um sinal de ansiedade. Sintomas físicos recorrentes. Eu já falei aqui, dor de cabeça, dor de barriga, essa questão do sono, um mal-estar que não tem causa. Dificuldades escolares, isso aqui é um dos primeiros sinais que normalmente os pais percebem. Não quer ir para a escola, está chorando, as notas estão caindo, o professor está reclamando, diz que ele está diferente. Então, muitas vezes, os professores são nossos principais aliados para a gente identificar realmente o sinal de ansiedade. E o diálogo. É preciso, gente, que nós possamos ter um diálogo sempre aberto. Preste atenção, criança não consegue nomear papai, mamãe, eu estou ansioso. Ele se comporta ansioso. Então, perceba que aqui a gente está falando de comportamentos, do que muda. Por quê? Porque ele não tem essa comunicação, ele nem tem essa percepção muitas vezes. Então, é importante que a gente nomeie, a gente tenha esse diálogo com a criança para identificar logo no início, realmente, para poder, quanto antes eu identifico, mais rápido eu trato e menos danos isso terá na vida dele hoje, mas também na vida dele futura, na adolescência e na vida adulta. Eu tô falando igual uma metralhadora, né? E quais são as causas comuns? Pode ser um evento traumático, a morte de alguém, uma separação dos pais, uma briga que ele tenha vivenciado com os pais. Pode ser esse ambiente familiar instável, nunca, ou é rígido demais, ou é permissivo demais. Hoje tem regra, amanhã não tem, e essa oscilação gera muita ansiedade porque não tem previsibilidade. Pressões excessivas por nota, por comportamento, é exigir um mini adulto para uma criança que ainda não tem maturidade para isso. E também os fatores genéticos, né? Como já citei aqui. Como que eu posso prevenir, Suzane, e ajudar a minha criança? Ter uma rotina realmente organizada, realizar atividades físicas, atividades lúdicas, ter limite de tela. Telas é devastador para crianças que possam manifestar ansiedade. E validação emocional, nomear as emoções que as nossas crianças sentem. Para eu nomear, eu preciso saber o que eu sinto para poder também nomear para a minha criança. Então, essas formas a gente consegue prevenir e ajudar a nossa criança. E é claro, meu povo, que a ansiedade, ela é um transtorno, sim, cada vez mais recorrente, mas é extremamente tratável. Quando pai e mãe se regulam emocionalmente, quando reconhecem isso nos seus filhos, a gente de fato consegue não só ajudá-los, mas principalmente prevenir que eles entrem dentro desse transtorno. Não é porque está sendo comum que vamos considerar como normal. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com outras mães e cuidadores, segue e se inscreve aqui no canal para que a gente possa crescer e nos fortalecer com base em ciência, em neurociência, em psicologia. Precisamos sair de vez do achismo, de um monte de gente palpiteira, para de fato nós criarmos filhos gigantes. Tchau, tchau. Muito obrigada.